Dia Justiça está de volta, comentando hoje a pesquisa sobre a credibilidade das instituições públicas brasileiras, inclusive o Poder Judiciário. Nossos convidados são o cientista político Rodrigo Mendes Ribeiro, que é diretor do Instituto Nexus e responsável pelo levantamento, e o Dr. Dorgal Borges de Andrada, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutor Dorgal, esses dados sobre credibilidade da justiça, do Poder Judiciário, justiça eleitoral, o senhor acha que isso sugere algumas mudanças de comportamento das instituições brasileiras de uma maneira, mas mais especificamente do Poder Judiciário, que o senhor conhece bem? O Judiciário, quem vive com o Judiciário, convive há mais tempo do que eu, inclusive, os juízes mais antigos, aposentados, dizem que houve uma transformação brutal, né? Agora, quem nasceu há 20 anos não viu tanta transformação porque já pegou o barco andando. Então, houve nos últimos 50 anos, acho que nos últimos 30 anos, uma mudança a favor da agilidade, informatização, o número de juízes cresceu loucamente, os processos estão rápidos, as audiências, os juízes hoje estão mais novos, isso também dá mais ânimo. Houve uma grande mudança. Agora, nós estamos presos à lei. O problema todo é isso. O judiciário ele tem muitas amarras, né? Eu até, em alguns momentos, os juízes pensam em fazer alguma coisa, mas a lei não permite. Ao contrário dos outros dois poderes, em que vamos dizer assim, há uma flexibilidade, porque o parlamento ele fala, ele traz ideias, ele critica, ele discute. O papel é esse, eu não acho que seja demérito em haver discussões, haver embates, que o pessoal fala, está muito feio o Congresso. Não, o Congresso é para isso, é para debater, para xingar, para trocar ideia. Agora, eu tenho um conceito é esse aqui, a população reclama, que a pesquisa disse, a conclusão é essa, é que o serviço público em geral, ele está deficiente. Buraco na rua, faltando água, a justiça é lenta, há corrupção nos três poderes. Então o serviço público brasileiro, e ele é muito grande, né, ao contrário dos países europeus, que são Estado mínimo, os Estados Unidos. Então o poder público brasileiro, quando não funciona, o país ele é prejudicado. Se o poder público fosse pequenininho, nos Estados Unidos o índice de comparecimento nas urnas é 50%. Não precisa do poder público, o país funciona sem o poder público. Aqui não, todo mundo aqui quer um emprego público, precisa de falar com o prefeito, precisa de falar com o juiz, é amigo do delegado. Então aqui o país vive ao redor do poder público. Os países avançados, que são o Estado mínimo, o Estado menorzinho, não precisa ficar ouvindo televisão, o que o governo vai fazer, porque a vida do governo não interessa para o país. Interessa pouco, né? Rodrigo, nessa sequência de pesquisas que o Instituto Nexus tem feito para a Justiça desde 2004, há uma convicção sua e das instituições judiciárias de que o Poder Judiciário é mais fechado do que deveria ser, que ele poderia se abrir um pouco mais? Sim, sob vários aspectos. A população percebe o Judiciário como um poder mais distante, mais fechado. A gente fez pesquisas também não só com a população, mas com formadores de opinião, com advogados, com magistrados, com empresários, né, diretores de órgãos da sociedade civil. E essa constatação de que ele é um poder mais distante também se faz presente. Embora, no sequenciamento de pesquisa, fica muito claro que as pessoas também percebem uma mudança, que o judiciário tem tentado se aproximar, tem tentado se abrir. Uma das marcas desse fechamento, desse distanciamento, é a linguagem, né? Tem tentado produzir uma linguagem não tão hermética, né? Então, há também uma percepção de que a culpa, muitas vezes, desse fechamento, ou até da morosidade, não é só do judiciário, o executivo também tem responsabilidade sobre isso, o legislativo também, em, por exemplo, se fazer uma reforma do judiciário que permita que não haja tanto recurso, né? Essa questão da dependência da legislação, que o doutor Dorgal tocou nela agora há pouco. O judiciário não tem como fugir disso. Pois é, e as pessoas percebem isso, quer dizer, não é só culpa do judiciário que um processo demore tanto tempo para ter uma decisão. Muitas vezes o juiz não pode fazer mais do que aquilo que ele está fazendo. E o principal problema detectado nas pesquisas de opinião é a morosidade. A morosidade, sem dúvida. É a principal, vamos dizer, a principal crítica que a população brasileira tem ao judiciário é a morosidade. Doutor Dorgal. Eu queria até dizer que quanto à posição nossa do judiciário, que nós somos muito fechados, isso dificulta uma maior avaliação nossa. Se fosse o contrário, por exemplo, se o juiz, quando condenasse alguém aí porque roubou, furtou, porque matou, e desse uma sentença aí que a população quisesse, se ele fosse para a rua, condenei o fulano, ele ia virar um herói. Só que o juiz condena e vai para casa e fica calado. Então muitas coisas são feitas, são condenações que ocorrem todos os dias, diariamente, ou absolvições,
que a população não sabe, que foram grandes méritos de justiça. Só que o juiz não vai para a praça pública, como pode o deputado fazer, o senador ir para a rádio e falar, olha, eu condenei, eu tomei o bem do fulano, multei o ciclano. Nós não podemos fazer isso, e nem devemos. Nem devemos. Não devemos porque a outra parte, no momento que eu venho comemorar, eu venho dizer à população, comemorar, entre aspas, uma condenação, se fosse o caso, o juiz não está comemorando, está apenas julgando, a parte contrária ia anular o processo, porque eu me envolvi com o processo de forma facciosa. Emocional. Facciosa. Facciosa. Eu não posso, eu sou imparcial. Mas eu acho que, de uma certa forma, um recurso que o Poder Judiciário tem para criar esses mecanismos de visibilidade não é, eventualmente, o juiz Sim. se posicionar, mas a instituição se posicionar. Por exemplo, o próprio Conselho Nacional de Justiça vem realizando pesquisas e desenvolvendo campanhas de esclarecimento à população sobre alguns temas, por exemplo, sobre a questão da reinserção dos presos na sociedade, que é uma campanha que estava no ar há pouco tempo. Então, acho que há avanços nesse sentido também. Perfeito. As próprias associações, como a MP, têm feito um trabalho grande nesse sentido, né, doutor? Eu acho que as associações são um braço, né, mais flexível, porque ela é privada, a associação é privada, então não tem muitas amarras legais. E elas fazem essas campanhas muito bem feitas, divulgam muito o judiciário. Foi um caminho que o judiciário se encontrou nas associações para poder chegar perto da população. Doutor Dorgal, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça, por essa contribuição ao debate. Rodrigo Mendes Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.